Boa noite, irmãos, graça e paz, amém? Quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Romanos, no capítulo 8, verso 14. Primeiro culto de quinta do ano, e nada melhor do que começar com este texto escrito pelo apóstolo Paulo, inspirado por Deus, que é um marco de toda a vida de um cristão que gosta de ler e estudar o texto bíblico. Quando se depara com o livro de Romanos, se depara com maravilhas em formas de escrita. E este texto de Romanos capítulo 8 é um texto icônico para nós que somos crentes. Quem aqui crê no Senhor Jesus? Versículo 1, nós vamos ler mais para frente, diz que não existe nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então é um texto que nos alegra muito de ler e que tem muita informação para nós. Eu queria começar lendo com os irmãos, vamos ler do verso 14 até o verso 18. Diz assim: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós o chamamos Abba, Pai. Pois o seu Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos seus filhos, então somos seus herdeiros e, portanto, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos de seu sofrimento, participamos também de sua glória. Considero que nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que Ele nos revelará mais adiante. Amém? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez antes de entrar na palavra. Senhor, nós te agradecemos mais uma vez por estarmos aqui, por sermos, ó Deus, tocados, guiados pelo Teu Espírito em adoração. Que este Teu Espírito também possa, ó Deus, nos guiar no entendimento da Tua palavra, e te pedimos em nome de Jesus que o nosso coração possa frutificar, Senhor, em transformação, em vida, em salvação, para a honra e glória do Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Nós estamos falando sobre o DNA RDA, e nós estamos falando dos pilares em que nós construímos o nosso trabalho aqui na igreja. E se você é voluntário aqui na igreja, se você já passou pelo curso dos primeiros pilares, você já deve ter ouvido falar sobre os princípios em que nós guiamos o nosso trabalho aqui na igreja. E nós começamos falando no ano sobre o nosso DNA para rememorar e fixar os princípios em que nós trabalhamos. Se nós não sabemos qual é o nosso propósito, o que nós fazemos, para que nós fazemos e para quem nós fazemos, nós perdemos o rumo no meio do caminho. Então não adianta nada nós fazermos grandes programações, prepararmos grandes eventos, prepararmos grandes trabalhos, se no final de tudo isso, dessa ponta, nós não cumprirmos o nosso propósito como igreja. Então, se nós estivermos bem claros no nosso caminho, governo, paternidade, discipulado, relacionamento, se nós tivermos bem claro quais são os nossos propósitos como igreja, nós vamos servir uns aos outros e servir ao propósito do Evangelho, amando a Deus e servindo ao próximo. Amém? Amém? Glória a Deus. E nós começamos falando sobre paternidade, e é um tema que, quando nós vamos falar no meio dos pastores sérios e dos líderes sérios da igreja, existe até um certo preconceito quando se fala em paternidade, porque se fez muita coisa errada com este tema, né? Alguns pastores, posso dizer falsos pastores, usaram esse tema para trazer uma elevação própria para si, de que o pastor é o pai da igreja, de que o apóstolo é o pai. Criaram termos tipo pai apóstolo. O pessoal vai longe nos termos e inventam coisas que não estão baseadas na Escritura. E à medida em que essas coisas vão permeando o pensamento comum das pessoas, o pensamento do dia a dia, acaba se criando uma barreira com o que é real dentro da palavra. Posso abrir uma confidência do presbitério aqui, pastor? Nada relevante. O
pastor Renan chegou ao presbitério e chamou os irmãos e falaram assim: olha, existe uma questão sobre paternidade que permeia o meio crente verdadeiro, e o que vocês acham sobre mudar o nome paternidade para um outro nome? E os irmãos do presbitério tiveram uma resposta unânime: olha, nós vamos continuar ensinando o que é certo, mesmo que o termo tenha sido usado por muito tempo errado, nós vamos seguir ensinando o que é certo. É um tema que tem sido ensinado muitas coisas erradas. As pessoas usam o fato de ter esse termo paternidade dentro da Bíblia para fazer absurdos com isso. Então você tem que dar um presente para o cara porque é pai, porque é filho, não tem nada a ver com isso. Nós falamos da paternidade de Deus, o que está escrito no texto bíblico, que é o que nós acabamos de ler em Romanos 8. Nós somos filhos de Deus, adotados pela obra de Cristo na cruz do Calvário. E nós não abandonamos essa verdade do Evangelho. Se estão ensinando o que é errado, nós então vamos seguir ensinando o que é certo pela palavra de Deus. Amém? Quero reler com os irmãos o verso 14, e vamos começar a exposição desse texto com uma pergunta: todo mundo é filho de Deus? É um senso comum, né? Na sociedade, todos são filhos de Deus, é o que se diz por aí. E nós vamos começar tirando essa primeira falha, essa primeira mentira que é ensinada por aí. Romanos 8, versículo 14 diz o seguinte: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Nem toda pessoa que se diz filho de Deus é de fato filho de Deus, como nem todo pastor que se diz pastor é pastor de verdade, como nem todo jogador de futebol que se diz jogador de futebol é um jogador de futebol de verdade. O que você diz, o que você afirma sobre você não é exatamente o que você é. O fato é, aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E é comum ver as pessoas usando essa frase, né? Eu também sou filho de Deus. Geralmente para fazer algo que seja agradável ao ser humano. O diálogo é mais ou menos assim: eu vi que você foi para a praia. Eu também sou filho de Deus. Mereço. Nós usamos essa frase geralmente para trazer um espectro, uma visão de que eu estou sendo abençoado, eu mereço porque eu sou filho de Deus. Nós não fomos adotados por Deus para que Deus nos enriqueça, nem fomos adotados por Deus para que Deus cumpra a vontade do nosso ego, do nosso coração. Nós não fomos adotados por Deus para irmos para a praia, nós fomos adotados por Deus para sermos salvos. Nós fomos adotados por Deus para sermos salvos. E o caminho que nós devemos seguir não é esse em que o fato de ser filho de Deus é para procurarmos os benefícios de Deus. Deus abençoa os seus filhos, amém? Mas nós não procuramos Deus porque Ele nos abençoa. Deus pode enriquecer alguém, pode? Amém? Mas nós não buscamos Deus pelas riquezas. Nós buscamos a Deus porque fomos encontrados por Ele, fomos adotados, fomos encontrados. Ele nos viu no caminho da nossa perdição, estávamos órfãos, e Ele nos adotou como filhos, com seu amor nos encontrou e nos adotou. Nós não fomos adotados por Deus para que Ele nos enriqueça, nem para que Ele faça as nossas vontades, nem para que Ele cumpra os desejos do nosso coração. E talvez você tenha chegado aqui na igreja com o seu plano, com o seu sonho para 2025, na expectativa de que, eu sou filho de Deus, então tudo vai dar certo. Na verdade, irmão, já deu certo na sua vida porque você está salvo. Se você não enriquecer, se você não for curado, se você não receber a bênção que você está pedindo a Deus, se você não receber nada disso, mas for salvo, isso já é suficiente. É uma palavra difícil de se dizer, esvazia, pode ser que um pouco, a expectativa dos irmãos quando chega aqui neste lugar, mas de fato, o que importa para nós é a nossa salvação. Deus nos adotou como filhos para sermos salvos. E o primeiro ponto para que uma pessoa possa se considerar filho de Deus é que
ela seja guiada pelo Espírito. A primeira pergunta é se todo mundo é filho de Deus, e aí fica fácil responder, né? Não, nem todos, porque não inclui você, não inclui eu. Agora vamos nos perguntar para nós mesmos. 2025 começou agora, e diante de todas as ações que você tomou em 2024, você considera que as suas ações foram guiadas totalmente pelo Espírito Santo? Aí vem a pergunta: eu e você então somos de fato filhos de Deus? Você entende como é tão profunda essa palavra e tão transformadora para o nosso pensamento, que quando nós olhamos para a nossa vida, para as nossas ações, nós percebemos que, por mais que a gente tenha lutado tanto para que o nosso coração fosse inclinado a fazer completamente a vontade de Deus, no geral nós falhamos, no geral nós erramos, no geral nós não seguimos a direção do Espírito ao nosso coração. E talvez eu e você, em alguns momentos, tomamos atitudes que não são as que são tomadas pelos filhos de Deus. É complicado pensar dessa maneira, mas se a gente for olhar para o que a Bíblia nos ensina e para o que Paulo está falando em todo o contexto de Romanos capítulo 8, os filhos de Deus não são aqueles que são perfeitos. Os filhos adotados de Deus. Os filhos adotados de Deus são pecadores, são falhos, têm um coração inclinado para o mal, mas o fato de serem adotados por Deus e de caminharem com o Espírito Santo faz com que esses filhos comecem a se parecer com o seu pai. A gente vê o Natanael e a gente vê a versão júnior do pastor Renan, porque ele vê como o pastor Renan fala igual, se parece, tem o mesmo jeito, até o mesmo jeito de andar. Você fala assim, daqui 10 anos vai estar andando igual o pastor Renan, e talvez daqui 30 esteja com um pouco menos de cabelo, porque se parece muito, de andar, de caminhar, de estar junto, de ver como age, de ver como são as ações. O modo de falar, o modo de agir, o modo de pensar é parecido, porque copia exatamente o que o seu pai faz. Se nós somos adotados realmente por Deus e caminhamos com o Espírito Santo dentro de nós, então nós começamos a ter as atitudes que são parecidas com Deus, mas nós não nos tornamos Deus. Então nós continuamos pecadores, nós continuamos falhos, nós somos imperfeitos, mas caminhamos guiados pelo Espírito daquele que é perfeito. Nós somos pecadores, mas que deixam ser guiados pelo Espírito que é santo. Nossa natureza é má, mas o nosso coração está rendido àquele que é bom. Não significa que o fato de sermos filhos de Deus, nós seremos intocáveis ao pecado, nós seremos intocáveis às falhas, nós seremos intocáveis ao mal que às vezes toma conta do nosso coração, mas nós todas as vezes devemos colocar o nosso coração de volta à rendição a Deus. Os filhos de Deus não são aqueles que não pecam, que não falham, que não erram, mas são aqueles que todas as vezes que falham, erram, se arrependem porque não são mais escravos do pecado. Então, os filhos de Deus não são aqueles homens perfeitos, que aparentemente são santos. Os filhos de Deus são aqueles que se deixam ser guiados pelo Espírito. Pode-se ver mais a ação do Espírito numa pessoa que está arrependida do que uma pessoa que está pregando no púlpito. Uma pessoa que está pregando no púlpito pode estar dando um bom discurso, mas que talvez não tenha sido inspirado por Deus, mas o arrependimento no coração de um homem é direção do Espírito Santo. Aquele que se arrepende é guiado pelo Espírito, aquele que perdoa é guiado pelo Espírito, aquele que pede perdão quando erra é guiado pelo Espírito, aquele que transforma o seu comportamento quando está errado é guiado pelo Espírito, aqueles que são falhos, mas que buscam em Deus a correção do seu comportamento, são filhos de Deus. Amém? Vamos para o verso 15, eu prometo que aqui acabou a parte ruim. Verso 15: pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós o chamamos Abba, Pai.
Vocês não estão mais numa condição de escravizados, vocês não estão mais presos ao pecado, agora vocês são livres em Cristo Jesus. E essa liberdade que Cristo nos trouxe na cruz nos permite olhar para Deus e dizer: Abba, Pai. Ao olhar para algumas heresias que são pregadas, principalmente em torno desse tema paternidade, muito ocorre porque as pessoas não se dão ao trabalho de ler o contexto do texto. E Paulo está falando no capítulo 8 de Romanos sobre o fato de Cristo ter vencido o pecado e a morte. E agora, o fato de estarmos em Cristo, nós temos a mesma oportunidade de em Cristo vencer o pecado e a morte. Eu quero ler com os irmãos o contexto de Romanos. Vocês podem ler comigo a partir do versículo 1, e vocês vão entender. Quando nós olhamos esse versículo 15 que nós lemos, porque vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos, mas medrosos, mas sim o Espírito de Deus. Algumas pessoas acreditam que isso é um impulsionamento quase que de um coach, assim, né? Para você ir para frente. Mas na verdade, o que Paulo está falando aqui é no contexto de vencer o pecado. Nós não somos mais escravos, mas eu não sou mais escravo do quê? Do pecado. Vamos ler a partir do versículo 1, texto de Romanos 8. Agora, portanto, já não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Pois em Cristo Jesus, a lei do Espírito que dá a vida, os libertou da lei do pecado que leva à morte. A lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza da nossa própria natureza humana. Por isso, Deus fez o que a lei era incapaz de fazer ao enviar o seu Filho na semelhança de nossa natureza humana pecaminosa e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Com isso, declarou o fim do pecado sobre nós. De modo que nós, que agora não seguimos mais nessa natureza humana, mas sim o Espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei. Aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e em paz. Vamos parar só um momento aqui. Paulo está dando um caminhão de informações. Nós já não somos mais condenados pelo pecado, porque Cristo nos livrou do pecado. Aquilo que a lei era incapaz de fazer, por causa da nossa limitação humana, Cristo resolveu na cruz do Calvário, morrendo pelos nossos pecados. E agora Paulo está dizendo, por esse motivo, pelo fato de Cristo ter vencido o pecado na cruz, agora vocês não precisam mais viver com o seu coração preso ao pecado. Vocês podem olhar para Cristo, olhar para o perdão que existe em Jesus e perceber que existe paz e vida para você. Aquilo que a lei do pecado e da morte era incapaz de fazer, Cristo trouxe, através do Espírito, no controle da nossa mente, vida e paz. Verso 7. Pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus, nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Então, se você não deixar o Espírito controlar o seu pensamento, provavelmente você não vai conseguir cumprir. Por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio de sua natureza humana não podem agradar a Deus. Você quer agradar a Deus? Então você não pode seguir o domínio da sua natureza humana. Nós somos inclinados ao pecado, nós somos inclinados a fazer o que é errado, nós somos inclinados a responder na mesma moeda, no mesmo tom, olho por olho, dente por dente. Mas quando nós olhamos para Cristo e nós vemos o resultado do que a cruz do Calvário fez por nós, nós não podemos ser assim. Se nós quisermos agradar a Deus, nós precisamos ser guiados pelo Espírito. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Eu sou de Jesus. Depende. Você pertence mesmo a Jesus? O Espírito de Deus habita em você? Se não habita, você não pode ser de Jesus. Uma vez que Cristo habita em vocês, embora o corpo morra por causa do pecado,
O Espírito lhes dá vida, porque vocês foram declarados justos diante de Deus. E se o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vocês, o Deus que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos dará vida ao seu corpo mortal por meio desse mesmo Espírito que habita em vocês, vida eterna. Se vocês estão em Cristo, se o Espírito guia vocês, então vocês terão a vida eterna. Portanto, irmãos, vocês não têm que fazer o que a sua natureza humana lhes pede, porque se viverem de acordo com as exigências dela, morrerão. Se contudo pelo poder do Espírito fizerem morrer as obras do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Verso 15 que nós acabamos de ler. Por isso vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus que adotou como seus próprios filhos. Por que eu li todo esse contexto? Paulo está dando todo o caminho pelo qual Cristo passou, pelo qual nós fomos libertos, pelo qual nós fomos livres. E quando nós chegamos diante da nossa vida cotidiana, quando nós temos que lidar com o fato de que o nosso coração está inclinado para o mal, e de que às vezes nós falhamos, o primeiro passo é ter medo, pensar em desistir, falar, esse negócio de ser crente não é para mim não. Teve um homem que falou, esse negócio de ser crente é muito difícil, você não pode assistir TV, não pode beber, não pode fazer nada, e ainda tem a chance de você ir para o inferno. Mas quando nós olhamos para a realidade desse texto, nós lembramos que quem venceu todas as coisas por nós foi Cristo, e não nós. Eu não tenho força para vencer esse pecado. Então, irmão, procure o Espírito Santo de Deus, porque o Deus que é todo poderoso pode te livrar do pecado. Você não foi escolhido, adotado como Deus para viver como escravo de novo. Você foi escolhido para viver livre, para ser livre em Cristo Jesus, ser livre do pecado, ser livre do medo, ser livre das amarras da morte. Nós somos livres por Jesus para sermos salvos. Se você é salvo, então nada pode te escravizar mais. Amém? Vamos seguir o verso 16. Pois o Espírito de Deus, quem? Aquele que está só no coração daqueles que estão acordados. Pois o Espírito de Deus confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. O que traz certeza ao nosso coração de que somos filhos? A presença do Espírito de Deus no nosso coração. Às vezes nós somos picados pelo bichinho da falsa religiosidade. E às vezes por virmos apenas aos cultos, por participarmos da mesa da ceia ou por nos batizarmos, as pessoas acreditam que isso é o suficiente para fazer delas filhos de Deus. Mas apesar de nós termos toda a importância nos sacramentos, nós vamos ter a ceia no domingo, amém? Glória a Deus. E nós enfatizamos a importância da ceia. Nós ensinamos, enfatizamos a importância do batismo. Mas o que confirma no seu dia a dia que você é filho de Deus não é o seu certificado de batismo, e nem o pão que você come na ceia. O que confirma que você é filho de Deus no seu dia a dia é o fato de o Espírito Santo de Deus estar dentro de você, de o Espírito confirmar no seu espírito que você é filho de Deus. Então, à medida que nós buscamos o Senhor no dia a dia, nós temos essa certeza. Se você vem apenas aos cultos, mas não tem uma vida diária com Deus, então no seu dia a dia, quando você passar por lutas, você vai esquecer que você é filho de Deus. Se você não tem uma vida cotidiana com Deus, de buscar o Senhor, de se entregar ao Senhor diariamente, de buscar a direção do Espírito para a sua vida diariamente, então muito provavelmente você está bem próximo do pecado de novo. O que confirma no nosso coração que somos filhos de Deus é o Espírito Santo. É por isso que nós damos ênfase, é por isso que nós somos pentecostais, porque nós acreditamos na ação contínua do Espírito Santo na vida do homem. E nós acreditamos que o Senhor, através dos dons que Ele nos dá, nós somos capazes de abençoar uns aos outros, de servir uns aos outros. Nós precisamos buscar a presença de Deus, porque é essa presença que confirma que somos filhos.
não é o nosso nome, não é o nosso cargo, não é o nosso ministério, não são as nossas realizações que confirmam em nós que somos filhos. O que confirma em nós que somos filhos é o Espírito. Nada melhor do que você entrar no seu quarto, fechar a sua porta, fechar os seus olhos, colocar uma canção, orar ao Senhor e saber que do outro lado quem está te respondendo é o seu Pai. Nada melhor do que estar no trânsito, correndo no dia a dia, fechar os seus olhos parcialmente, porque você está no trânsito, mas poder orar e sentir que do seu lado está a presença de Deus acompanhando você no seu dia. Nada melhor do que no meio da luta, no meio do dia do desespero, você saber que você pode recorrer ao seu Pai que é todo poderoso. O que confirma ao nosso coração que somos filhos é a presença de Deus em nós. Amém? Vamos ao verso 17 ao verso 18. Somos seus filhos, então somos seus herdeiros, portanto, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos de seu sofrimento, participaremos também da sua glória. Eu não sei se, talvez pelo cansaço da praia, ou se, talvez porque você está um pouco cansado do seu dia de trabalho, mas eu quero reler esses 2 versículos de novo com vocês, e eu queria que você prestasse atenção na dimensão do que você está lendo. Se somos seus filhos, então somos seus herdeiros. E portanto, co-herdeiros com Cristo. E se de fato participamos do seu sofrimento, se de fato nós olhamos para Cristo e entendemos a mensagem da cruz e partimos para a missão do crente, que é pregar e fazer discípulos, se de fato nós olhamos para a nossa vida e abrimos mão do que é a nossa vontade para fazer a vontade de Deus, se de fato nós participamos do sofrimento de Jesus, se participamos do sofrimento do Evangelho, se de fato nós somos filhos de Deus e caminhamos com Cristo, nós participaremos também da sua glória. Você tem dimensão da glória de Jesus? Você tem dimensão da glória do Senhor? Ele quer que você seja participante, tem uma parcela, que você herde uma parte dessa gloriosa grandiosidade que é a herança de Deus. Se de fato nós somos filhos, se de fato nós participamos do Evangelho, se de fato nós participamos da direção do Espírito nas nossas vidas, então nós participaremos também do que Deus preparou para nós na eternidade. Deus nos chamou para sermos salvos, e antes de criar todas as coisas, o plano dele já estava bem fixado. Na eternidade nós estaremos juntos, eu e você, diante do Senhor Todo-Poderoso, porque nós cumprimos a vontade do Senhor e cumprimos com a ajuda e o auxílio do Espírito Santo. Os bons filhos se comprometem com os assuntos da família. Nós devemos participar da responsabilidade que é sermos filhos de Deus, como bons filhos e uma boa família. Já pensou se na sua casa, talvez você seja a pessoa que sustente sozinho a sua família? Já pensou como o fardo seria muito menor se todo mundo pudesse te ajudar? Talvez na sua família todos dividem as contas, e você já sabe o que é participar disso. Dividir os fardos uns com os outros. A responsabilidade do Evangelho não é do pastor da igreja. A responsabilidade de pregar o Evangelho não é do evangelista, nem do ministro de louvor. A responsabilidade da missão do Evangelho é dos filhos. O pastor é filho, o ministro do louvor é filho, o evangelista é filho, o presbitério é filho, mas todos nós somos filhos. A responsabilidade de pregar do Evangelho não está circunscrita a esse espaço, a nossa reunião. Participar do Evangelho é todos os dias. Pregar para aqueles que não conhecem, para aqueles que precisam, estender a mão e ajudar os que necessitam, participar do sofrimento de Jesus, participar do que Cristo nos ensinou a fazer, fazer discípulos, caminhar com aqueles que são difíceis de caminhar, mas em prol do Evangelho. Nós precisamos, como uma boa família, dividir os fardos e, como uma boa família, participar da responsabilidade que é o Evangelho. E
E é do interesse do nosso Pai que outros filhos sejam adotados a tempo. Então existe uma urgência do nosso Pai que nós encontremos outros filhos e apresentemos: olha, está aqui o seu pai que te adotou. Então, da mesma forma que os filhos não são todos, são aqueles que cumprem a direção do Espírito Santo para a sua vida, aqueles que são guiados pelo Espírito, têm a mensagem do Evangelho na ponta da sua língua para ser pregado. Por muito tempo se falou o seguinte, eu já mencionei isso: olha, pregue o Evangelho, se possível, se preciso, use palavras. Isso deu um espaço muito grande para as pessoas usarem como desculpa não falar do Evangelho. Pregue o Evangelho, se necessário, use palavras. Isso abriu um espaço para dizer o seguinte: se você tem um bom comportamento, as pessoas já vão ver e está tudo resolvido. Não, irmãos, o Evangelho é proselitista, é pregar, é falar: olha, Jesus morreu na cruz por você, Deus quer te adotar como filho, o Espírito Santo está à porta do seu coração batendo para fazer morada e te tornar filho. O Evangelho é para ser pregado, é para ser dito, é para ser falado. Nós devemos ter um bom comportamento para dar bom testemunho e reforçar o que nós pregamos, mas nós precisamos usar as palavras. Nós precisamos começar a pregar o Evangelho. Nós precisamos começar a ir às ruas, ir às praças, ir aos trabalhos, ir às universidades e levar o Evangelho verdadeiro de Jesus para aqueles que ainda não conhecem. E é a partir deste momento que os filhos começam a cumprir não apenas uma aparência do que é o pai, mas cumprir a missão do próprio pai. Se a ideia de Deus, se o propósito de Deus é salvar as pessoas, e nós somos filhos de Deus e começamos a pregar, então nós mostramos ao mundo: aí estão os filhos de Deus. Se nós apenas ficarmos circunscritos aqui ao nosso trabalho na igreja, nós vamos viver bons momentos, vamos cantar, vamos louvar, vamos participar de bons cultos, vamos ter boas palavras, mas nós vamos atrasar a missão do Evangelho. E eu não sei você, mas eu não quero ser mais parte daqueles que atrasam o projeto do Evangelho. E no final dessa mensagem fica um convite. Eu sei que você fez vários planos esse ano, mas eu queria te convidar a planejar uma pessoa para você falar de Jesus esse ano. Planeje alguém para que você traga não para uma vida religiosa, mas para uma vida de família. Para que você leve o Deus que adota pessoas que foram abandonadas e que estão escravizadas no pecado para a liberdade. Projete alguém no seu coração, projete um amigo, projete um parente. Leve a mensagem do Evangelho e assim nós não só vamos falar e ter a certeza no nosso coração de que somos filhos de Deus, mas vamos cumprir a missão dos filhos de Deus. Amém? Se coloque de pé, nós vamos orar. Este é o nosso DNA como igreja. Somos filhos de Deus, por isso nós buscamos a direção do Espírito e por isso nós pregamos a palavra, porque somos filhos de Deus, amém? Eu queria te convidar a orar e pedir para que o Espírito Santo possa trabalhar no seu coração, naquele pedacinho que você fala assim: olha, eu sou filho de Deus, mas isso aqui lembra muito da época que eu era perdido lá no mundo. E talvez você identifique no seu coração de uma forma muito fácil aquilo que o Espírito Santo precisa transformar, ainda que não foi transformado. E à medida em que nós nos rendemos mais a Ele, nós nos afastamos mais do pecado e nos tornamos cada vez mais livres. E que essa liberdade do Espírito Santo seja o motivo da nossa alegria esse ano. Amém? Vamos orar juntos. Pai, nós queremos te agradecer porque o Senhor nos salvou e nos adotou naquela cruz, Senhor. Nós queremos te pedir, ó Deus, pelo nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo possa cada dia da nossa vida, Senhor, ter cada vez mais controle de nós. Nós queremos, ó Deus, entregar o controle dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, daquilo que nós pensamos, daquilo que nós falamos, ó Deus, que o Senhor possa nos guiar em tudo, Pai, para que o Teu Espírito nos conduza, Senhor, na nossa vida e que a gente tenha a vida e vida
vida abundante, vida de paz, Senhor. Pai, eu quero orar e pedir para que o Senhor nos ajude, Senhor, a vencer. Nós não tememos mais, ó Deus, o fato de sermos escravizados pelo pecado, porque o Senhor, através do Teu Espírito, nos permite ser livres outra vez, Senhor. Por isso eu quero te pedir, Pai, pelo nome de Jesus, que o Teu Espírito guie os nossos corações, Senhor, nas nossas dificuldades, nas nossas fraquezas, nas nossas limitações. Existem coisas, ó Deus, no nosso entendimento, no nosso pensamento, no nosso coração, que só o Teu Espírito pode vencer, Pai. Por isso eu te peço, Senhor, pelo nome de Jesus, nos ajude, Senhor, nos socorra, Pai, naquilo que nós não conseguimos vencer ainda, e que o Teu Espírito nos guie, Senhor, completamente, Senhor, a total rendição a Ti, Senhor, a total rendição ao Teu Evangelho, a total rendição à Tua vontade, Senhor, que é boa, perfeita e agradável, Senhor. Nós oramos nessa noite, te agradecemos por sermos adotados como os Teus filhos, Senhor, e te pedimos que o Senhor continue nos guiando pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus.